Bom dia, e hoje a nossa leitura é a primeira, segunda e terceira carta de São João, que são curtas, e São Judas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem nessa escuta da palavra, nessa leitura, para que possamos ser pessoas tocadas por essa palavra que é Espírito e vida, e sejamos transformadas em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de São João, capítulo 1, introdução. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto, damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se nos manifestou. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Deus é luz, nos tira do pecado. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Filhinhos meus, isso vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Fidelidade aos mandamentos. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo. Nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. Perigos do mundo. Filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pai, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo, porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai.
Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Era isso que vos tinha a escrever a respeito do que vos seduzem. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, assim ela é verdadeira e não mentira. Permanecei nele como ela vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Filhos de Deus. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como ele é. Romper com o pecado. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro como ele é puro. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabei que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não peca, e tudo que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. O amor ao próximo. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama o seu irmão. Pois essa é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não façamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Não sabemos que fomos transladados à morte para a vida, porque amamos nossos irmãos? Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisso temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós, também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens desse mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisso é que conheceremos se somos da verdade e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus, caso a nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência não nos censura, temos confiante diante de Deus, e tudo que lhe pedirmos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a seus olhos. Eis o seu mandamento, que creiamos no nome do Filho de Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisso que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Discernimento dos Espíritos. Capítulo 4. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Nisso se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo e por isso que falam segundo o mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus ouve-nos, quem não é de Deus não nos ouve. É nisso que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Caridade. Caríssimos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amados a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Caríssimos, se Deus assim nos amou, também nós nos devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é perfeito.
Nisso é que conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como o Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisso é perfeito em nós o amor, que tenhamos confiança no dia do julgamento, pois como ele é, assim também nós o somos nesse mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus esse mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmão. Capítulo 5. Fé em Jesus Cristo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e todo o que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. E seus mandamentos não são penosos, porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele, o Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é verdade. São assim três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Aceitamos o testemunho dos homens? Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que lhe deu o seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Isso vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. Conclusão. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedimos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Se sabemos que ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e o mundo todo jaz sob o maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Segunda carta de São João. Saudação. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos que amam na verdade, não somente eu, mas também todos aqueles que conheceram a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e que ficará conosco eternamente. E sejam convosco na verdade e no amor, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Caridade. Muito me alegrei por ter achado entre teus filhos alguns que andam na verdade, conforme o mandamento que temos recebido do Pai. E agora rogo-te, Senhora, não como quem te escreve o novo mandamento, mas sim o que tivesses desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nisso consiste o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. É esse o mandamento que tendes ouvido desde o princípio, e segundo o qual deveis viver. Falsos profetas. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor e o anticristo. Acautelai-vos para que não pecais o fruto do nosso trabalho, mas antes possais receber plena recompensa. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o saúda toma parte em suas obras más. Conclusão. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz
para que a vossa alegria seja perfeita, saúdam-te os filhos de tua irmã, a escolhida. Terceira carta de São João. Saudação. Ó ancião, ao caríssimo Gaio, a quem amo na verdade, caríssimo, desejo que prosperes em todos os teus empreendimentos, que estejas bem e igualmente que tua alma prospere. Felicitações. Alegrei-me muito com a vinda dos irmãos e com o testemunho que deram da tua verdade, de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que ouvir dizer que meus filhos caminham na verdade. Caríssimo, fazeis obras de fé em tudo que realizas para os teus irmãos, mesmo para os irmãos estrangeiros. Estes, perante a comunidade, deram testemunho do teu amor. Farás bem em provê-los para a sua viagem de um modo digno de Deus, pois, por amor do seu nome, partiram sem nada receber dos pagãos. Devemos, portanto, receber a tais homens para cooperar com eles pela verdade. Censura a um irmão indigno. Escrevi uma carta à igreja, mas Diotrefes, homem ambicioso do poder, não os quer receber. Por isso, quando eu for aí, hei de recordar as obras que ele pratica, espalhando contra nós coisas más. Não contente com isso, ele não só recusa receber os irmãos, como até proíbe recebê-los aos que o quereriam fazer e os exclui da comunidade. Caríssimo, não imiteis o mal, mas sim o bem. Quem pratica o bem nasceu de Deus. Quem pratica o mal não viu a Deus. A respeito de Demétrio, todos e a mesma verdade dão testemunho, e nós também lhe damos testemunho, e tu sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Conclusão. Tinha muitas coisas para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero ver-te em breve, e então falaremos de viva voz. A paz esteja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, cada um em particular. E a carta de São Judas, saudação. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos eleitos bem-amados em Deus Pai e reservados para Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor se realizem em vós copiosamente. Luta contra os falsos doutores. Caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito de nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos essa carta para exortar-vos a pelejar pela fé, confiar de uma vez para sempre aos santos. Pois certos homens ímpios se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para esse julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único Mestre e Senhor. Quisera trazer-vos à memória, embora saibais todas essas coisas, o Senhor, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, fez em seguida perecer os incrédulos. Os anjos que não tinham guardado a dignidade de sua classe, mas abandonando seus tronos, eles guardou com laços eternos nas trevas para o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, que praticaram as mesmas impurezas e se entregaram a vícios contra a natureza, jazem lá como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Assim também esses homens, em seu louco desvario, contaminam igualmente a carne, desprezam a soberania e maldizem as glórias. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas dizia somente que o Senhor, próprio Senhor, te repreenda. Estes, porém, falam mal do que ignoram. Encontram eles a sua perdição naquilo que não conhecem, senão de modo natural, à maneira dos animais destituídos de razão. Ai deles, porque andaram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro caíram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Esses fazem escândalos nos vossos ágapes, banqueteiam-se convosco despudoradamente e se saciam a si mesmos. São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono sem fruto, 2 vezes mortas, desraigadas, ondas furiosas do mar que arrojam as espumas de sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Também Enoque, que foi o 8º patriarca depois de Adão, profetizou a respeito deles, dizendo: Eis que veio o Senhor entre milhares de seus santos, para julgar a todos e confundir a todos os ímpios por causa das obras de impiedade que praticaram, e por causa de todas as palavras injuriosas que eles ímpios têm proferido contra Deus. Estes são murmuradores descontentes, homens que vivem segundo as suas paixões, cuja boca profere palavras soberbas e que admiram os demais por interesse. Exortação. Mas vós, caríssimos, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam a discórdia,
homens sensuais que não têm o espírito. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento de vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Para com uns exercei a vossa misericórdia, repreendendo-os, e salvai-os, arrebatando-os do fogo. Dos demais, tende compaixão, repassada de temor, detestando até a túnica manchada pela carne. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria, ao Deus único, Salvador nosso, por Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam dadas glória, magnificência, império e poder desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.